Uma boa noite de sono é o que muita gente deseja e muitas vezes não consegue, ou por questões de hábitos errados, ou por distúrbios que ainda não foram diagnosticados. A gente vai conversar com uma especialista nisso para tirar todas as dúvidas, que é a doutora Renata Ferraz, que é otorrinolaringologista, especialista em sono. Doutora, muito obrigada pela presença. Primeiro, qual é o benefício para a saúde da gente ter uma boa noite de sono? Os benefícios são diversos, né? A gente sabe que dormir bem é essencial. Se a gente dividir as nossas 24 horas do dia em 3/3, 1/3 da nossa vida, do nosso dia, a gente passa dormindo. Então, tem coisas que acontecem durante a noite de sono que são essenciais para o nosso funcionamento durante o dia. Então, por isso que dormir bem não é perda de tempo. Então, a gente precisa priorizar o sono para realmente funcionar bem. Doutora, a gente está numa sociedade em que as pessoas romantizam essa falta de sono, ou seja, eu vou trocar as minhas horas de sono para produzir mais. A gente precisa mudar esse pensamento, né? Com certeza, isso é uma escolha que realmente não traz benefícios. A gente sabe que cada vez mais as demandas têm aumentado e a gente tem escolhido tirar um pouco do nosso sono para ir suprimir tanta coisa que a gente tem que fazer, mas a gente acaba perdendo em saúde. Então, por vezes, a gente pode ter distúrbios do sono aí a curto prazo e tem pessoas que acabam demorando mais a sentir e aí a longo prazo começam a ter problemas secundários, como pressão alta, como ansiedade, como diabetes, como problemas que parecem não ter nada a ver com o sono, mas tem tudo a ver. E tem aquele mito de que não dormi essa noite, virei à noite porque estava na balada, por exemplo, e depois emendei com o trabalho. Depois eu compenso. É verdade que não existe essa coisa de compensar? O que perdeu, perdeu? Boa pergunta. Na verdade, assim, existe, se a gente pensar que uma noite perdida, a gente precisa compensar com o passar das noites. Então, não vai ser na noite seguinte, dormindo bem, que eu já vou ter pago esse débito de sono. Então, a gente precisa entender uma noite na balada, uma noite no plantão, uma noite mal dormida, a gente precisa, por exemplo, no dia seguinte, compensar com um cochilo ou dormir mais cedo naquela noite ou nas noites seguintes, até sentir que o corpo teve esse processo de reparação. Então, é muito comum as pessoas terem essa noite mal dormida ou pularem aí uma noite sem dormir e esquecerem disso e seguir a vida. Isso vai acumulando o que a gente chama de débito de sono, que com o tempo traz consequências também. Quais são os distúrbios do sono e como é que a gente pode começar a identificar, né? Ficar atento a que sinais? O primeiro de todos é a sensação mesmo de que o sono não foi reparador. Então, quando a gente acorda com cansaço, dor de cabeça, mal-estar, tem muita sonolência diurna, a gente precisa questionar a qualidade desse sono. Não é incomum encontrar pessoas que dormem muito, têm muita sonolência, dormem em qualquer lugar e acham que isso é normal. Eu sou ótimo, eu durmo bem, eu durmo demais. Dormir demais nem sempre é bom, a gente precisa avaliar isso daí. Assim como o roncar, né? O ronco parece que está associado culturalmente como dormir bem, dormir profundo, e o ronco também ele não é normal. A gente precisa avaliar alguns distúrbios respiratórios do sono. Então, falando de forma mais geral, tem os distúrbios respiratórios do sono, incluindo a apneia do sono, que é o mais comum, mais frequente, que acomete pelo menos 1/3 aí da população. Isso a gente falando no geral, né? Se a gente for para idades mais avançadas, isso aumenta. Distúrbios como insônia, distúrbios como hipersonia, que é dormir demais. Então, a narcolepsia é uma doença que pode estar associado a isso, mas a gente precisa excluir casos como pessoas que não dormem bem e aí essa privação de sono causa sonolência diurna. Distúrbios do movimento, que inclui bruxismo, pernas inquietas, entre outros. Distúrbios do ritmo circadiano, que é aquele que a gente acaba não encaixando bem aí o dia e a noite. Então, por exemplo, pessoas que dormem muito cedo, acordam muito cedo na madrugada, ou que dormem muito tarde, acordam muito tarde, e isso não se adequa bem à sua rotina, à sua demanda diária. E, basicamente, as parassonias, que são aquelas que envolvem pesadelos ou distúrbios comportamentais na noite de sono. Procurar o especialista, então, é sempre a melhor opção para que se faça esse diagnóstico, seja de forma clínica ou até mesmo com exames, que existem exames bem específicos, né? A medicina avançou muito quanto a isso, né? Com certeza. A medicina do sono é algo até recente dentro da medicina, se a gente contar aí de 2010 para cá, mas a gente precisa entender que esse cuidado com o sono com o especialista, com esse olhar mais apurado, é essencial. Em termos de exames, a polissonografia é o exame aí cargo-chefe, que mede vários parâmetros numa noite de sono. Então, a apneia do sono e alguns distúrbios comportamentais do sono se beneficiam bastante desse exame, mas existem outros exames que a gente pode escolher mediante cada caso. Ok, muito obrigada pelas informações.
Bom, procurar atendimento especializado é o mais importante, começar a se vigiar, né, a prestar atenção em você e aquela coisa que a gente sempre fala, bater na mesma tecla dos cuidados antes de dormir, né, prestar atenção nos hábitos, evitar as telas, colocar uma luz mais baixa, isso tudo também já vai trazer uma qualidade maior para o seu sono. Catarina Martorelli para o Jornal da Manhã Alagoas.